a gente conversa com a Nelly Silvestre, que é sócia e CTO, Chief Transformation Officer, do Building Aid, que é um escritório de consultoria de educação corporativa, onde eles trabalham desenvolvendo gente, como eles colocam, né? Para desenvolvimento de pessoas. Então, a Nelly vem conversar com a gente sobre liderança transformadora. Eu tenho uma grande admiração pela Nelly, pelo trabalho que eles vêm desempenhando na Building Aid, e eu tenho certeza que vai ser uma grande inspiração para vocês escutarem um pouco do tanto que ela sabe. Olá! Bem, Tudo, Nelly, que bom estar aqui contigo. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz da gente poder conversar. sempre dá uma tensãozinha, né? Chega o convite, você aceita o convite, entra, não entra. As lives. Pelo menos assim a gente está conseguindo ficar mais perto um do outro, né? Estou muito feliz de poder trocar contigo. Obrigada. Sou muito fã do teu trabalho, de ti como pessoa, tu sabe disso. Feliz. Gente, para quem não sabe, eu e a Nelly, a gente se conheceu no curso da Schumacher College em Londres. E, inclusive, a gente ficou no mesmo grupo, né, Nelly, para fazer as tarefas da escola, então, porque a Schumacher, ela tem todo um trabalho onde a gente se envolve, né, em todo o processo de fazer a comida, de limpeza, além dos estudos. E a gente teve a sorte de ficar juntas. A Carol também ficou com a gente. Eu tenho muito carinho por esses momentos que a gente passou juntos, além de tudo que a gente viveu lá também, né? Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com você, que eu também admiro e acho que é isso, né? A gente diminuiu o espaço-tempo, a fronteira espaço-tempo. É verdade. Então, né, a gente pouco se encontrava antes e cá estamos juntas. Ai, que bom. Bom que a gente pode agora começar a se encontrar mais, eu espero, né? Inclusive, estou com saudades de estar em São Paulo. Assim que eu estiver por aí novamente, a gente se encontra. Nelly, para a gente começar o nosso papo, para quem ainda não te conhece, poder conhecer um pouquinho mais, eu gostaria de saber em um tweet quem é a Nelly. Né? Difícil limitar assim num tweet, mas se eu pudesse definir num tweet, acho que seria alguém que é apaixonada pela vida e pelas transformações da vida em si. Eu tô em casa e tenho uma jabuticabeira e eu mudei para cá no meio da pandemia. E quando eu cheguei, a jabuticabeira não tinha nada, assim, sem flor, sem fruto. E aí você olhava para ela meio duvidando, sabe, do poder dela. Uhum. E nesse período, ela já floresceu, já deu frutos. Estamos comendo as jabuticabas, nós, os passarinhos, as lagartas e todo o ecossistema. Então, observar essa transformação para mim, nas pequenas e nas grandes coisas, é um prazer. E é muito lindo, né? Quando a gente consegue se entender dentro desses processos também, né, Nelly? Acho que somos todos meio jabuticabeiras e eventualmente aí dando frutos e nutrindo e sendo nutridos e vivendo num grande ecossistema, né? Acho que essa é a grande beleza de estar vivo, né? De existir, de entender que a gente é parte de algo muito maior. Eu acho que tudo isso começa a fazer cada vez mais sentido, né? E que coragem de vocês mudarem justamente no meio da pandemia. Gostei. Foi um pouco coragem e um pouco consequência, assim. Eu fechei o negócio uma semana antes do mundo acabar, ou daquele mundo acabar. E aí tinha que mudar, não tinha jeito, né? Não Foi tinha o que fazer. tenso. Foi tenso, mas foi bom, porque eu morava num apartamento, então passar por tudo isso numa casa com uma jabuticabeira é outra experiência. É muito melhor, né? Eu vi, inclusive, Sim, a fotinha que tu postou com as suas meninas. Achei muito bonitinha, muito fofa. E, Nelly, trazendo um pouco pro teu trabalho também, eu sei que tudo se conversa, né? Que eu acho que isso é uma das coisas também que eu admiro tanto em ti, que eu acho que tem muita sinergia, né? Muita integridade em quem é a Nelly pessoa, em quem é a Nelly profissional. Mas acho que seria legal talvez trazer um pouquinho pra gente, né? Como que é ser CTO de uma empresa, né? Chief Transformation Officer.
que não é não é tão comum da gente ver, né, nas empresas, a gente ter uma CTO. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é. Isso começou no começo do ano passado, quando a gente decidiu abrir um braço na organização para a transformação organizacional, né? Focado e voltado a ajudar as empresas nos seus processos de transformação. E aí precisava dar um nome e veio esse nome. Eu acho que assim, tem uma coisa bem importante que faz parte dessa integridade, dessa coerência, que é a transformação começa em nós. Então, dentro da própria Building 8, em cada um dos sócios, em cada um dos colaboradores, para depois a gente poder ofertar para o mundo alguma transformação. Então, eu diria que não é nem um cargo, é um processo, sabe? Porque, né, cada vez que você se transforma, o universo expande mais um pouquinho e aí outras transformações vêm. Então, é desafiador e é gostoso. E é para os dois lados, né? Para dentro e para fora o tempo todo. Hoje tu trabalhas como CTO, vale para interno e externo, né? O propósito da... acho que se a gente não fizer dentro, não tem como fazer fora, né? Ele também tem isso, né? Não, tem coerência novamente, né? Sim. E falando um pouquinho da Building 8, como que vocês trabalham, né, Lili? Como que surgiu a Building 8, assim, para quem ainda não conhece o trabalho de vocês? De um desejo de levar para o mundo aprendizagem que não fosse chata, né? Assim começou. Então, eu tenho 4 sócios, mas uma sócia que é cofundadora comigo, que é a Constanza. A gente trabalhou juntas no universo corporativo há um tempo atrás. E aí, num dado momento, a gente se separou. Ela foi para um outro cargo, eu fui para uma outra empresa, mas a gente continuou amigas. E lá, a gente trabalhava juntas numa mesma equipe. A gente via que eram muito chatos, um monte de PowerPoint, de conceito, sem explorar outras coisas, sem considerar a prática e a experiência das pessoas. E a gente sempre acreditou que isso não precisava ser chato, podia ser, ao contrário, muito divertido. E aí, toda vez que a gente precisava contratar alguém, era muito difícil achar uma consultoria que tivesse isso. E a gente falou, acho que vamos então tentar criar a nossa própria, né? Então, ela nasceu lá em 2013, muito para aprendizagem e para treinamentos. E ao longo do tempo ela foi se transformando e com a nossa transformação e a transformação da organização como consequência, a gente foi expandindo a nossa atuação. Então hoje a gente é uma consultoria de desenvolvimento humano que atua em 3 frentes. Uma que é experiências e estratégias de aprendizagem e cultura de aprendizagem também, que traz todos os treinamentos, workshops, palestras e também consultoria para construir essa cultura de aprendizagem. Um braço digital, que ainda bem que ele nasceu um pouco antes desse momento, que a gente conseguiu transformar tudo que era... A gente era uma empresa pró-aglomeração, né? Empresa de workshop. Então, a gente gosta também de umas aglomerações. Né? Adora aglomerar para desenvolver e tal. Então a gente já tinha um braço digital que cresceu bastante nesse momento, então oferta também experiências digitais de aprendizagem. E o braço de transformação organizacional, que tem como propósito transformar as organizações a partir de olhando para a organização de uma forma ampla, né? Do ponto de vista do sistema, que é a organização como um todo, dos indivíduos e das relações entre eles, que é onde tudo acontece, né? O indivíduo e o sistema. É isso. Maravilhosos. É muito legal, porque vocês, né, se definirem como uma consultoria que tem foco no desenvolvimento de gente, né? E onde o aprendizado é o que transforma todas as conexões internas. Tem uma potência, né, Nelly? Porque eu acho que nós, enquanto a gente entender que uma das maiores vantagens que a gente pode ter é saber aprender, desaprender, reaprender e continuar
entendendo tudo isso que vem acontecendo, a gente pode continuar existindo, porque a gente está integrando, né, o nosso desenvolvimento com o nosso crescimento. Então, acho muito bacana realmente o propósito de vocês na Building. E aí eu queria saber, Nelly, dentro desse foco de vocês, né, qual que é o maior desafio e o maior benefício de operar nesses pilares? Acho que os desafios são, na verdade, encontrar a disponibilidade da organização, né? Porque, assim, acho que tem algumas consultorias que se colocam no lugar de trazer, nós temos as caixinhas mágicas da solução para os seus problemas. E isso é uma coisa que funciona, é legítimo, mas a gente não quer se colocar nesse lugar. Então, um desafio é encontrar a maturidade e a disponibilidade da organização para aprender, de modo que a gente co-construa esse caminho e essa jornada. Então, a gente entende, sim, que aqui tem conhecimento, tem experiência, tem espaço para poder gerar espaço para o outro, né? Terreno fértil, como a gente diz. Mas tem um saber do outro lado também, e tem uma potência e tem uma limitação. Então, isso é desafiador, né? Encontrar saberes, potência e entender que tem limitação. Não adianta a gente querer ofertar algo que aquela organização não está pronta para isso. Isso não significa que ela é mais ou menos, mas simplesmente ela não está pronta. Falou uma outra coisa. Dos benefícios. Estar em constante aprendizado, né? Não precisar ser algo pronto. Né? A gente se colocar nesse lugar de beta, sabe? E de ir se transformar. E a coisa também. Não sei, gente. Você melhorou agora que eu tô sem fone. E nele falando, né, desses, dentro do que vocês fazem, desenvolvimento de gente, né? Eu achei muito legal, porque assim, todo mundo fala, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de gente, é isso aí. Vamos tornar, né, as pessoas mais aptas a coexistirem nesse nosso planeta, né? E transformar as empresas realmente em terrenos férteis de criatividade e uma educação muito mais consciente do que a gente precisa para construir esse mundo que a gente quer viver, né, Nelly? Dentro disso, tu traz a liderança transformadora, né? Que é a tua posição hoje também na empresa. Mas eu queria entender mais do que é essa liderança transformadora para ti. Tá bom. Para mim é uma postura, assim, uma postura de vida. Não é um cargo, não é uma posição. É uma postura de vida que está aí para todos. Acho que liderar é algo que está disponível para todos nós e a gente, em algum momento, é desempoderado disso. Né? Então, liderar eu não acho que é um dom, uma coisa para poucos. Eu acho que liderar é para todo mundo. E tem uma frase que eu gosto muito, que é da tribo Hopi americana, que é: nós somos aqueles pelos quais estávamos esperando. Acho isso poderosíssimo, assim, e o mundo está pedindo por isso, né? Está pedindo por liderança, por ação, por transformação. Então, primeiro é uma postura de vida e é para todos. Isso, para mim, é liderança transformadora. E essa história, né? Essa consciência disso que eu acabei de falar surgiu para mim no avião de volta da Schumacher, quando a gente esteve junta lá. Ai, que linda! Amei mais ainda agora. Que especial! Não foi no trem que eu tava incomodando vocês, não é? Não, essa criatura inquieta, que vocês devem conhecer, sabem o quão inquieta essa aquariana. Teve um trem que a gente foi, não sei para onde, acho que voltando para Londres. Voltando para Londres. A pessoa não parava de falar. Tinha tomado ali um energético. Desesperada. Eu achei que eu ia perder todas as amizades. E eu tinha consciência, né? Ele ia falar, gente, tira eu de perto de mim. E eu só tinha tomado café mesmo, que é o meu normal no dia a dia. Eu falei, gente, ninguém mais vai me aguentar, eles vão me jogar pra fora do trem. Mas as que mais sofreram com certeza foi tu e a Beto. Super, que a gente tava ali pertinho, né?
Foi Bom que, sofrido, mas foi bom que a bom. gente continuou amigas, tá tudo certo. Sim, tá tudo certo, né? Não te jogamos para fora do trem. A gente abraça a diferença. Obrigada! Pois é, não, é que agora tu falando, foi voltando do avião. Eu pensei, realmente, porque voltando do trem é que não ia dar tempo de pensar, né? Porque eu tava sendo alucinada aqui, assim. Tem espaço para reflexão no trem. Tem espaço para reflexão. Então, eu tava no avião e eu me lembro que numa das aulas, eu acho que foi com o Tim Crabtree ou Crabtree, não lembro o sobrenome dele. Eu acho que é o segundo, mas também não sou, eu sou meio Dory, assim, então. Acho que é Crabtree, eu lembro que era Crab e Tree. Eu falei, nossa, o cara fala de coisas da natureza e tem no próprio nome. Sensacional. E ele falou muito, assim, de intenção e atenção. Intenção e atenção. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu estava no avião e eu já trabalhava com liderança. Eu me tornei líder muito cedo na minha vida, líder de equipe com 23 anos. E me tornei líder na vida muito cedo, porque eu fui mãe aos 19. E acho que é uma liderança, né? Das mais... Totalmente. Que a gente mais aprende. E aí, então eu já trabalhava com liderança e vim pensando nessas duas palavras, intenção e atenção, no âmbito da liderança. Mas faltava alguma coisa, porque não, né, eu falava, não, falta alguma coisa para completar essa história. E aí me veio ação. Acho que intenção, aí fechou o significado para mim do que é liderança transformadora, que para mim é intenção, atenção e ação. Maravilhosa. Eu acho tão bonito isso, porque quando a gente tem uma intenção, ela é muito potente, né? Mas ela tá muito no lugar do potencial de ser algo, né? Nele, como aquele potencial de flor da semente, né? Eu não sei se foi esse professor, foi algum outro. Algum dos nossos professores comentou sobre o potencial da semente de ser flor. E eu acho que a intenção ela fica muito nesse lugar do potencial de ser. E quando a gente coloca a ação, que é o que tu trazes, né? E a atenção, o cuidado, a gente vê florescer, a gente vê crescer, né? E eu achei muito bonita a tua frase, inclusive a gente colocou no card de divulgação do nosso talk hoje, principalmente por causa disso, assim. Mas eu não tinha ideia que tinha surgido justamente desse lugar, né? Lá da Schumacher, assim. Claro que é uma construção da tua vida, de todas as experiências, mas aí talvez, né, deu esse... Foi um clique. Deu clique, isso, exatamente. Isso, fechou. Tu achas que as pessoas hoje, as lideranças das empresas, conseguem entender esse tipo de liderança transformadora? Tipo, conseguem compreender esse sentido, assim, porque tem um sentido que é um tanto holístico, né? E isso não diminui a importância, ao contrário, eu acho que potencializa. Mas tu achas que hoje as grandes lideranças já estão preparadas para se desenvolverem nesse sentido? Eu acho que não dá para generalizar, né? Mas tem algumas coisas sinalizando transformações, né? Então, em janeiro, por exemplo, em Davos, teve 2 dias de discussão de sair de um capitalismo shareholder para um capitalismo de stakeholder. Então, acho que essa coisa de olhar para além, olhar para os impactos que a organização causa no mundo, isso está surgindo. Acho que esse momento que a gente está vivendo agora também tem despertado nas lideranças outras competências e outras habilidades. Então, eu preciso escutar mais, eu preciso ser mais empático, eu começo a perceber que sozinho eu não dou conta, que eu não preciso ser o líder super-herói que tem todas as respostas, que, na verdade, na incerteza... E não é só porque a gente está vivendo o coronavírus que a gente está na incerteza, né? A gente já estava na incerteza faz tempo. Mas tem uma lupa agora, né? Ficou mais claro que na incerteza eu tenho só um pedacinho da realidade, que fica mais fácil navegar quando eu tenho outras opiniões, outras pessoas caminhando comigo. Então, eu acho que tem uma disponibilidade no ar, mas ainda tem muita resistência. Porque passa por um olhar para dentro, né? Por um se transformar. E muitas das escolas de negócios e de liderança que a gente tem ainda e que lá do começo do século XX que ditam regra,
são de comando e controle. Uhum. São cria um business plan para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos. E esquece do aqui e agora. Cria um plano como se um plano fosse um destino e não uma direção. Então, eu acho que tem disponibilidade, sim. Tem o contexto pedindo isso. Uhum. E ainda tem muita resistência, né? Tem muito trabalho a ser feito. É a jornada de Uhum. transformação, ela tem que ser do interno para o externo, né? Nele a gente falou um pouquinho disso antes. É muito interessante de escutar, tu trazer, inclusive, essa parte mais de dados também, no sentido de já estarem olhando para isso, já estarem. A gente vê uma grande empresa, né? Um grande evento trazendo essa abertura, essa abordagem. Eu acho que é aí que a gente começa a conseguir acessar mais empresas e mais lideranças e consegue plantar essa sementinha de transformação, né? E uma transformação muito mais consciente. Assim a gente Eu vai quebrando as resistências. Só para adicionar mais uma coisa que eu vi Por esses favor. dias, um estudo da McKinsey, Uhum. olhando, que conversou com vários CEOs de várias empresas e vendo assim o que de diferente eles precisaram fazer nesse momento e que vai ser fundamental para o mundo que a gente está construindo, né? Para o mundo que virá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que não basta ter uma to-do list. O líder precisa ter uma to-be list. Uau! Achei sensacional, né? Então, de novo, voltando para o desenvolvimento do indivíduo e de quem é esse ser. Eu me lembro também na Schumacher, um outro professor que foi o Philip Francis. Numa aula ele falou assim, eu perguntei, né? Tá bom, aqui a gente está num ambiente onde todo mundo entende o que a gente está falando, Uhum. mas e o mundo lá fora? E a resposta dele, depois que ele me deu a resposta, eu não consegui prestar atenção em mais nada, de tanto que me impactou. A resposta dele foi: não existe o mundo lá fora, existe a partir de que lugar você fala. Uau! Então, de que lugar essa liderança fala? A partir de onde? A partir de que vivências, de que consciências e de que ser? Então, to be list para os líderes. Eu estava lá, mas para te ver como tem coisas que marcam mais e marcam menos, mas agora ressoou muito para mim essa resposta que ele te deu. Vou guardar ela agora num lugar mais consciente da minha mente. Que Sim, especial. É muito bonito isso. A gente é muito transformador, realmente vale a pena sim, estar, vai. né? Era até hoje, né? Uhum. E nele falando, né, dentro dessa questão da liderança transformadora, a gente já falou bastante coisinhas assim, mas dentro talvez até dessa to-be list, né? Como que tu entende, assim, quais são as habilidades necessárias para ser um líder transformador, né? E aí eu também queria saber se tu entendes que todas as pessoas podem ser esse líder transformador? Todas as pessoas, todas. Tem uma definição da física que eu acho muito legal do que é a palavra transformação. Que quando a gente fala transformação, parece uma coisa enorme, né? Nossa, transformar é muito grande. E a definição da física para a palavra transformação é qualquer mudança no estado de um sistema. Então, qualquer mudança no estado de um sistema é uma transformação. Então, a gente transforma quando a gente sorri para o outro. Quando você chega num lugar e as pessoas estão sisudas e você dá um sorriso. Isso transforma. A gente transforma quando a gente fala, olha, não estou me sentindo muito bem nessa reunião. Estou sentindo que tem alguma coisa incomodando. Vocês também estão sentindo? Então, quando a gente quebra esse status quo, de alguma forma, a gente está transformando. Então, qualquer um pode ser líder transformador. E acho que tem um pedaço da tua pergunta que eu perdi, o começo De dela. quais são as habilidades, assim, dessa to-be list que podem ser importantes? Agora eu já me apropriei do termo da to-be list, porque a minha pergunta era só quais as habilidades necessárias.
Mas eu amei o to-be list. Então, o que não pode faltar nessa lista? Tá. Acho que a primeira coisa é autoconhecimento, né? De novo, a gente começa olhando para dentro e, além do autoconhecimento, essa disponibilidade para fazer um desenvolvimento vertical eterno. O que é um desenvolvimento vertical eterno? É você ir ampliando a sua consciência, a sua visão de mundo ao longo da vida e para sempre. Desenvolvimento, a gente fala muito de desenvolvimento lateral, que é desenvolvimento de competências, e nisso já tem muito investimento das pessoas, das organizações e tal. Mas enquanto que a gente investe nesse desenvolvimento vertical, de ampliar minha consciência, me expor a mais complexidade para, a partir disso, poder ver o mundo de outras perspectivas e mais amplas, né? Podendo sustentar mais paradoxos e polaridades. Eu acho que outra competência importante é fazer gestão da complexidade, ou lidar com a complexidade. Porque estamos em um mundo complexo e para liderar, todo líder vai se deparar com complexidade. Ele está lidando primeiro com pessoas. Pode ser numa organização muito pequena ou numa organização muito grande, você vai ter complexidade ali, porque onde tem gente tem complexidade. E muito do que acontece hoje é a gente lidar com o complexo ou de forma simplista ou de forma a achar que investir na técnica ou em mais manuais, mais processos, mais procedimentos resolve a questão, né? Complexidade não tem resolver, tem lidar, tem uma frase de um pesquisador de complexidade que eu super gosto, que é gestão da complexidade é lidar com o potencial evolutivo do presente. Uau! Lidar com o potencial evolutivo do presente, que tem muito a ver com essa história da atenção. De eu estar atento aqui agora, né? Então, acho que das habilidades ainda, estar conectado a um propósito, tanto o seu propósito pessoal quanto o propósito da organização, e estar muito íntegro nisso, íntegro no sentido de conexão mesmo, não no sentido de pronto, porque eu acho que propósito é um caminho, é um processo, não é uma coisa pronta e acabada. Porque é a partir do propósito que se tomam as decisões, que se fazem as escolhas. Então, se você não tem isso muito claro, muitas vezes qualquer coisa serve, né? A vida vai te levando, ao invés de você fazer as escolhas. Que mais? Já falei de complexidade, já falei de conexão com o propósito, autoconhecimento, desenvolvimento. Todas as soft skills, né? Comunicação, empatia, escuta, presença. E saber tomar risco. Saber tomar risco, porque senão, se a gente não tem a capacidade de tomar risco, a gente não age, né? A gente paralisa. Então, isso tá no âmbito da ação. Acho que é por aí. Nossa, a gente poderia encerrar agora. A entrega é tão generosa a tua, né, Nelly, de compartilhar tudo isso, assim, muito, muito grata, porque eu acho que quando, se cada um que está aqui nos escutando integrar realmente com consciência tudo isso que a Nelly falou, nossa, imagina o que serão das nossas empresas e da nossa sociedade, né? Deixa de ser utópico, né? Apenas o tópico passa a ser realmente o nosso dia a dia transformado por lideranças transformadoras. Isso é muito lindo. Eu sou meio poliana, então eu acredito que é super possível mesmo, assim, que a gente vai eventualmente chegar nesse lugar. Sim, eu também acho que é. Tenho essa crença. É devagar, acho que não dá para botar essa expectativa, né? Mas dá para plantar sementes, né? A semente tem o potencial. E Nelly, eu queria entender assim, como que surgiu o teu interesse também de aprender mais, né? E aplicar esse tipo de programa para as empresas. E além disso, eu gostaria de saber se é para todos os tipos de empresas ou tu acha que tem algum tipo de empresa que talvez não case bem com esse tipo de programa, né? De liderança transformadora, no caso.
Eu acho que é para todo mundo, é para todo tipo de empresa, já que todas as empresas têm pessoas. Então, o programa Liderança Transformadora não é só para quem está no cargo de liderança, é para qualquer pessoa que quer ou precisa liderar transformações para si, para o seu grupo, para o mundo. Então, é para todas as empresas. O que nos projetos da Building, ou na maioria dos projetos da Building, a gente faz um diagnóstico antes. Então, nesse diagnóstico, a gente consegue entender aquilo que eu falei lá no começo. Qual é a disponibilidade, qual é a maturidade, qual é o próximo passo possível para essa empresa do ponto de vista de liderança. Então, é para todos e o programa tem customizações de acordo com essas coisas que eu falei. Entendi. De onde começou o meu interesse? Ui, senta que lá vem a história. Gostamos de histórias, pode contar. Como eu disse, eu me tornei líder na vida aos 19 e como cargo aos 23. Então, desde então, esse é um assunto que me intriga, que me brilha os olhos e que eu estudo e que eu gosto de olhar para. Eu fui muitos anos executiva de várias empresas e eu digo que o mundo organizacional foi o meu veneno e o meu remédio. Sim. Então, eu vi ali muita potência, né? Eu entendo as organizações como um elemento potente dentro de uma sociedade para transformar uma sociedade como um todo. Mas, dentro da organização, muita entropia, muitas relações tóxicas, muito medo, assim, uns jogos de poder baseados no ego. Então, criar um programa de liderança transformadora vem disso, assim, vem desse desejo de que as organizações, desse desejo e dessa crença de que as organizações podem ser um lugar de geração de saúde e não de geração de doença, né? A gente tem um alto índice de burnout no Brasil, 31% dos trabalhadores brasileiros em burnout. É altíssimo, né, o índice. E isso não é da pandemia, isso é de antes da pandemia. A gente tem um alto índice de ansiedade e de depressão no Brasil, que acontece muito em quem está trabalhando em empresa. Então, hoje, grande parte das organizações são um espaço de geração de doença, né, por funcionar do jeito que funciona. Mas eu acredito e espero e quero contribuir para que as organizações sejam um espaço de saúde, né, de geração de saúde para elas e para o mundo. É possível. Organizações saudáveis, feitas por pessoas saudáveis, dentro de um planeta saudável. Né? Sim, e tem exemplos, assim, eu tenho visto... eu fui numa empresa outro dia, há pouco tempo, ano passado, mais ou menos, fui visitar a empresa, fui conhecer as pessoas da empresa e tinham vários colaboradores trazendo depoimentos. Aí veio um cara todo tatuado, assim, daqui até aqui, o braço todo tatuado, vários piercings. E eu já vou explicar por que eu estou descrevendo a pessoa. Um cabelo amarrado aqui, assim, enorme e tal, de saia. Uma saia comprida. Uma figura não convencional, digamos assim, dentro do mundo organizacional. E aí ele falou que ele tinha 2 anos de empresa. E ele falou assim, há 2 anos, essa pessoa que vocês estão vendo aqui não existia. Eu entrei aqui de camisa social, fechadinha até aqui, para não mostrar minhas tatuagens, sem nenhum brinco, sem cabelo comprido, e eu ainda não tinha me assumido como homossexual. E foi dentro dessa empresa que eu senti um espaço seguro para eu me assumir e ser quem eu sou na vida. Uau! Então, assim, a empresa se tornou um espaço seguro, onde ali ele pôde fazer uma transformação dele como indivíduo, né? Uma grande transformação. Então, eu acredito que as empresas podem ser isso, né? Para os seus colaboradores e olhando para fora, ser impacto positivo no mundo.
já tem empresa fazendo isso e eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai acelerar esse processo. Ou acho não, né? Porque não dá para achar nada nesse momento. Eu espero que assim seja. Eu acho que vai ser isso também, porque a gente tá vendo que não dá pra ficar mais a gente necessariamente rotulando, né, Nelly, assim, e querendo ter essa falsa ilusão de controle e poder sobre as pessoas, né, e sobre alguns processos, assim. Então, eu acho que várias coisas estão se desconstruindo e é muito legal a gente ver uma empresa tão saudável a ponto da pessoa descobrir ali que ela pode ser quem ela é, né? Então, assim, é possível, né, a gente encontrar ambientes, criar ambientes seguros dentro das empresas, né? E isso vem muito, talvez, realmente, talvez não, com certeza, desse lugar de lideranças que transformam, de lideranças conscientes e integradoras, né? E falando um pouco, tu trouxeste, né, Nelly, que vocês trabalham com essa transformação digital, agora com essa aceleração do digital de forma geral, né, principalmente por causa da pandemia. Minha pergunta é, como humanizar essa transformação digital? A minha resposta é sendo humanos. Perfeito. Porque assim, ó, eu acho que a gente faz uma confusão de meio e fim, sabe? O digital é meio, ele não é fim. O digital é um meio para que a gente se conecte. O digital é um meio para que eu esteja aqui com você, olhando no teu olho, me sentindo conectada com você, relembrando coisas que a gente viveu juntas. Então, ele é só um meio. Então, a forma de humanizar a transformação digital é sendo humano, olhando no olho, ouvindo verdadeiramente, respeitando o outro, sendo empático. E eu, assim, eu sinto dessa coisa das pessoas estarem em casa, naturalmente vai passar por humanizar um pouco mais as pessoas, porque a gente está com o espelho da vida aqui, né? Então, quem não olhava para suas relações em casa, tá tendo que olhar. Quem tinha dificuldade de se relacionar com os filhos, tá tendo que olhar. Quem tinha dificuldade de olhar para si mesmo, tá tendo que olhar. Então, basta ter um pouquinho de atenção, né? E resgatar quem você é nas pequenas coisas. Eu acho que não tem grandes receitas. Por isso que eu falo, sendo humano, olhando no olho, considerando as suas emoções, considerando que o outro vive emoções também, e isso também nos faz mais humanos. Considerando as pausas. Eu tenho ouvido relatos de clientes meus que as conversas, as calls começam às 7 horas da manhã e vão até 7 horas da noite, sem parar, sem tempo para ir no banheiro, sem tempo para o homeschooling, para fazer a comida, para não sei o quê. Então, considerando que gente precisa de pausa, precisa de descanso, não só de produção. Tem que eu gosto muito, que é um grande mestre na minha trajetória, que é o Marcelo Cardoso, tem falado ultimamente da diferença do tempo físico para o tempo psíquico. Quando a gente estava o nosso trabalho era basicamente industrial, a gente contava em tempo físico, né? 8 horas de trabalho, carga horária de trabalho. E a gente mudou o trabalho, mas não mudou essa narrativa. E não mudou o tempo. Então agora, a gente não tem mais uma carga, não precisaria ter uma carga horária. A gente trabalha no tempo psíquico, que é outro tempo. A gente está trabalhando o tempo todo. Você desliga o seu computador, mas você está ali com o seu celular. Você já foi para casa, mas você está com o seu celular. Então, a mensuração do trabalho, da qualidade do trabalho, não deveria mais ser em horas, e sim na qualidade das conversas. Então, ao final dessa conversa e dessa reunião, o que ficou, o substrato mental, psíquico, físico, é positivo? Legal, estamos bem. O substrato é negativo, a gente sai com lixo da conversa, estamos indo mal. Então,
Acho que é por aí o caminho de humanizar a transformação digital. Sabe que agora tu falando é exatamente isso, a gente respeitar o nosso tempo também, né? Não querer se atropelar. E também entender, né, o dia a dia, principalmente de quem é pai e mãe, né? Ontem, acho que foi, aconteceu uma situação de um repórter gaúcho da RBS TV, que é uma afiliada, né, da Rede Globo, que a filha dele, ela já é super queridinha, assim, conhecida, porque a mãe e o pai são da TV, enfim. E ela, era 6 da manhã, ele tava fazendo jornal ao vivo, e ela começou a chamar papai, papai. E ficou ali até ele pegar ela no colo, mostrar ela, enfim. E aí, ele ficou assim um pouco constrangido na hora, mas ele falou: bom, tô no home office, né? Assim como a maioria das pessoas. E eu vi que o Hugo Gloss postou e várias pessoas falando de como já gostavam do trabalho dele, pela seriedade dele, mas que começaram a gostar mais ainda pela forma carinhosa com que ele tratou a menina, com que ele, né, reagiu ao momento, enfim. Então eu acho que é tipo isso, até são nesses pequenos detalhes que a gente começa a ver que as pessoas estão entendendo a humanidade por trás dos profissionais, né? Porque fica uma coisa muito, às vezes, assim, não, a Nelly é a líder, é a sócia do BND, então assim, mas a Nelly também é mãe, a Nelly também é mulher, é esposa, é amiga, tem seus dias bons e ruins, né? Assim como eu, enfim, todo mundo. Então eu acho que isso é muito legal, que a gente consegue também, nessas sutilezas, eu acho, se conectar com as pessoas nessas pequenas vulnerabilidades, né? De alguma forma, assim, eu acho isso até bonito, essa desconstrução total que a gente tá. É uma chance. Eu tenho uma outra história de outro querido comum, que é o Satish Kumar, talvez o mais querido de todos. E quando ele foi fazer o Satish Kumar é um indiano, fundador da Schumacher, e ele fez uma caminhada de 2 anos, uma história linda, grande, não vou contar aqui, mas ele disse que quando ele foi sair da Índia, a Índia estava em guerra com o Paquistão quando ele fez a caminhada. Você deve lembrar dessa história. E aí uma amiga falou para ele: "Estou muito preocupada com você, porque você está saindo sem um tostão no bolso para caminhar, e a hora que você chegar no Paquistão você vai ser morto." E ele não foi morto, está vivo aí até hoje. E aí, depois, conversando com essa amiga, ela falou: "Mas como é que foi? Como é que você conseguiu não ser morto no Paquistão?" Aí ele falou: "Porque eu não encontrei um paquistanês, eu encontrei um humano." Então, antes desse cara, né, que é o apresentador, ser apresentador, ele é pai, ele é homem, ele é humano. Então, se a gente decidir encontrar outro humano, várias barreiras já caem no caminho, né? Já. É verdade. É essa lente, talvez, né, Nelly, que a gente começa a integrar cada vez mais, assim, isso eu acho que vai realmente transformar todas as nossas formas de se relacionar, né? E Nelly, indo pro finalmente, assim, porque passa muito rápido. Mano! Eu queria que tu falasse um pouquinho de como que tu visualiza o futuro das lideranças, como que seria esse mundo ideal para ti, né? Entendendo justamente essas lideranças transformadoras integradas aos modelos de negócios. E como que tu entende que isso vai impactar na sociedade e em cada indivíduo? Eu acho que as lideranças vão se tornar cada vez mais dos indivíduos e não do cargo e da função. Tem uma série de movimentos acontecendo, então tem o movimento Agile, que traz muito disso, né, de liderança, liderança móvel, né, liderança de projetos específicos, não liderança com cargo. Tem o movimento de autogestão, que traz mais autonomia para as pessoas, mais liderança na tomada de decisão. Então, os modelos de negócio, os modelos de gestão estão mudando. Então, acho que cada vez mais vai ser exigido de cada um que sejamos líderes. Líderes com uma intenção clara, com atenção ao aqui e agora e agindo no mundo. Esse, para mim, é um sonho, porque eu acredito que todos nós temos a capacidade de construir um mundo bonito que a gente quer ver.
Por uma série de motivos culturais, e sociais e religiosos, a gente foi desempoderado da posição de criador e fomos colocados numa posição de criatura. Então, o meu sonho é que a gente se empodere novamente como co-criadores da realidade. E como co-criadores da realidade, temos o poder de transformar, termos a consciência que a gente tem o poder de transformar o mundo em pequenas ações, né? Fazendo o melhor da nossa parte, influenciando ao redor. E o que eu sonho para as organizações, eu acho que as organizações olham muito para os sistemas, processos, estratégia, resultado, que isso é parte da realidade. Tem uma outra grande parte da realidade, que é a dimensão do indivíduo integral, do indivíduo que tem uma parte física, uma parte mental, tem uma parte emocional, tem uma parte espiritual, que esse indivíduo possa ir integralmente para as organizações. E a outra dimensão, que é a dimensão das relações, onde tudo isso acontece, onde essas coisas se encontram. Então, o meu sonho é que as organizações abracem o sutil que existe nos indivíduos e nas relações, e não olhe só para o concreto, e que as organizações sejam lugares salutogênicos, ou seja, que promovam saúde no sentido mais amplo da palavra, e não produzam patologia como é hoje. Acho que esse é o meu sonho e o que eu trabalho todos os dias para mudar. É um propósito de vida, é um sonho com ação, então se torna realmente um propósito. Eu queria saber um pouco de ti sobre o que é esse trabalho com propósito que tu fala. Eu acho que tu é uma das pessoas que mais tem essa verdade do propósito, sabe? Quando tu fala. Eu acho isso muito especial. Da tua visão do que é o trabalho com propósito e o que é uma liderança com propósito. Agora voltou. Eu também escutei bem todo esse tempo. Acho que essa coisa do propósito tem a ver um pouco com o que eu falei no começo, de ser uma pessoa apaixonada pela vida. Acho que o propósito é você viver com integridade, dando uma resposta bonita para a existência que você recebeu. Uma resposta íntegra para a existência que você recebeu. A gente recebe um presente, que é a vida. E para que essa vida seja uma vida que seja de verdade entre o nascer e o morrer, a gente pode devolver para a existência o propósito. Então, acho que viver com propósito é se entregar de verdade para a vida a partir do ser. Uma liderança com propósito é uma liderança que sabe do seu papel, sabe e sabe que tudo começa em si mesmo. Uma liderança sem propósito é uma liderança, para mim, vazia, só do cargo. Então, liderança com propósito é saber o seu papel e saber que isso começa dentro de você. E, a partir disso, poder despertar o melhor que cada pessoa que está ao seu redor tem. Acho que é por aí. Eu podia ficar escutando por muitas e muitas horas. Ele é muito lindo e acho que é muito reconfortante também e dá realmente uma confiança pra gente desse mundo corporativo mais integrado, né? Mais íntegro e mais integral. Eu acho que a gente olhando para esse propósito, entendendo o propósito como algo coletivo, né? Algo que reverbera em nós, que abraça o outro e que, consequentemente, afeta positivo o planeta. Não tem nada, talvez, mais transformador do que isso. E eu sou muito grata pela tua generosidade em compartilhar tanto com a gente. Para mim é sempre muito especial poder te escutar, poder aprender contigo. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. É um grande privilégio. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que se conectou. Para mim, você também é uma inspiração.
E espero que a gente possa se abraçar logo. Assim espero também. Gente, obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Sou muito grata a cada um de vocês, a Nelly também. E até logo. Até a próxima. Beijo. Um beijo. Tchauzinho.